verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que obedecem, porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Novo mandamento vos dou, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Novo mandamento vos dou, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olá, queridos amigos, queridos familiares da comunidade São Mateus e amigos que nos assistem, que nos recebem aí nas suas casas nesse momento. Estamos chegando para mais um culto e chamamos vocês como nossos convidados especiais para participarem conosco desse momento de culto, em que nós buscamos nossa proximidade com Deus, buscamos aí a oportunidade de orarmos também a Deus, de cantarmos juntos, de olharmos os textos bíblicos indicados para esse final de semana e refletirmos sobre esses textos. Esse final de semana nós vamos falar sobre bons e maus conselhos, baseado então com o início no Salmo número 1, que é esse salmo que há pouco foi lido, que vocês receberam aí. Então sejam bem-vindos para esse momento. Como nós sempre fazemos então, para darmos início a essa preparação de recepção da Palavra de Deus, nós vamos pedir que Deus limpe nossos corações de todas as nossas culpas. Vamos trazer a Deus o nosso arrependimento sincero e verdadeiro através da nossa confissão de pecados. E a partir daí, então, começamos a receber a palavra do nosso Deus e Pai Celestial. Então, venham comigo até o altar do nosso Deus para esse momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te buscamos neste momento como pecadores, sinceramente arrependidos de todos os nossos pecados. Sabemos que temos muitos pecados contra a Tua vontade e contra o nosso próximo. Desses pecados nós nos arrependemos verdadeiramente e pedimos perdão. Pedimos que por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, tu chegues a nós com o perdão conquistado por Ele na cruz para todos nós. Permita-nos, ó Deus, receber esse perdão e também sairmos daqui com a disposição de compartilhar esse perdão com as pessoas com quem convivemos. Concede-nos para isto o poder do Teu Santo Espírito, disponibilizando a nossa vida para o encontro amoroso com o nosso próximo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém.
Chego então agora para vocês com a leitura do Antigo Testamento para esse momento que nós encontramos no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 1 e 2, e depois do versículo 15 até o versículo 18. Aqui a palavra diz assim: O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: Sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E agora o versículo 15 até o versículo 18, que diz assim: Quando julgar alguma causa, não seja injusto, não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. Esse é o texto do Antigo Testamento, então, para o dia de hoje. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o coração, ao entendimento amarás, sim, amarás teu irmão também, ama de coração como a ti mesmo. Essa é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Esta é a lei do Santo Deus, lei preciosa que nos deu, lei que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Vamos então receber agora o texto da epístola de hoje, que nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Aqui a palavra de Deus diz assim para nós: Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção. E também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa por sermos apóstolos de Cristo. Mas quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças. Fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida, como nós os amávamos. Irmãos, com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite,
a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Vocês são nossas testemunhas e Deus também, de que o nosso comportamento entre vocês, que vocês creram, foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e a aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como a mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é. Pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Esta é a palavra da epístola de hoje aos nossos corações. Descanses nunca, crente, eis o diabo a te cercar, contra o seu poder ingente, continua a batalhar. Por Jesus encorajado, só com ele vencerás. Quando sucumbirás. Muitos são os sedutores que procuram te abater, com agrados traidores, não lhes vás obedecer. Marcha sempre vigilante através do escuro val, levantando teu semblante para a glória perene. Seja teu divino guia, o bondoso Salvador, teu caminho alumia, aliviando a tua dor. Se fiel até a morte, pois Jesus por ti morreu e te faz bastante forte para o bom combate teu. Muitos são os vencedores, cujo exemplo seguirás, em demanda de esplendores que no céu desfrutarás, escudado na esperança de alcançares pela fé tua bem-aventurança, firme manterás teu pé. Apresento então a vocês agora o Evangelho do dia de hoje, que nós encontramos em Mateus capítulo 22, do versículo 34 em diante, palavra de Deus que diz assim: Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca,
E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer perguntas. Este é o Evangelho, então, do dia de hoje. Agora nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, então nós vamos agora abrir os textos bíblicos que temos aí, que foram lidos, que vocês já puderam ter lido em casa também, e ouvimos e compartilhamos aí dentro desse culto. Vamos aí pegar como eixo, então, da nossa reflexão,
a questão de bons conselhos e de maus conselhos, baseado então, começando com base no primeiro texto que a gente recebeu hoje, que é do Salmo número 1, aonde a gente encontra uma palavra assim: feliz quem rejeita os conselhos dos maus, não segue os exemplos dos pecadores e não anda com os que zombam de Deus. Assim começa esse Salmo número 1. Eu creio que talvez nós estejamos vivendo assim um dos períodos mais complicados no que diz respeito assim à nossa fidelidade a Deus, a nossa relação com Deus. Esse tempo presente, esse tempo em que as pessoas lutam com unhas e dentes pela fidelização de seus clientes e fazem todo tipo de investimento para fidelizar seus clientes, a gente vê que a fé cristã, ela sofre na contramão de tudo isso. Porque tudo que vem para cima de nós através dos meios de comunicação, sejam eles de massa ou não, eles balançam muito as estruturas que nós temos, nossas estruturas de fé, nossas estruturas de religião, nossos princípios morais, a nossa ética, os nossos princípios de fé, de esperança e de amor, são muitas vezes aí abalados pela enxurrada de informações e apelos a que nós estamos expostos. A relativização da verdade é outro elemento que está muito presente nas relações humanas também, em que não existe mais aquela ideia de uma verdade que é pura, de uma verdade que é absoluta, como nós encontramos na palavra de Deus. Tudo é relativo. Essa relativização das verdades, ela leva muitas vezes a sérios riscos à nossa fé e à nossa estabilidade, digamos assim, de vivência cristã. Os maus conselhos, eles se misturam com os bons conselhos. E eles entram com uma facilidade muitas vezes dentro da nossa cabeça, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? Se misturam assim aqueles maus conselhos, os pecadores se misturam assim com muita ênfase com seus pecados e trazem isso com muita propriedade, com muita normalidade para dentro da nossa casa através dos mais diferentes meios de comunicação. Tudo chega mais fácil. Desde a nossa mais tenra idade, desde a nossa mais frágil idade, a gente já está ficando exposto a todo tipo de informações e nem todas são informações boas. Os que zombam de Deus entram com muita facilidade também nas nossas relações de família. Assim como um vírus que vai entrando e que não pede licença, muitos maus conselhos vão entrando também na nossa vida sem pedir licença, o que nos leva a uma urgente necessidade de uso de filtros. Assim como nós estamos tendo que usar máscaras para filtrar o ar que respiramos e para nos distanciar dos efeitos nocivos do vírus, assim nós precisamos ter também outras medidas que nos mantenham e que mantenham a nossa saúde espiritual. E se nós não estivermos atentos a esses vírus, a esses filtros e à necessidade deles e recorrermos a eles, nós estaremos expostos de uma forma muito, muito ampla para todo tipo de prejuízo que os maus conselhos vêm trazendo para dentro das nossas relações. Felizes aqueles que usam filtros e que rejeitam os conselhos dos maus. O Salmo fala lá, né? Felizes os que rejeitam os conselhos dos maus. Só tem uma forma de rejeitar os conselhos dos maus, que é filtrando. E nós precisamos estabelecer os filtros. Esses tempos de pandemias que nós estamos vivendo são muito semelhantes a essa pandemia espiritual que já há muito tempo assola a história da humanidade e que vem trazendo, através de pecadores e de pecados declarados, agressivos e que não têm medo de se expor, que se expõem com coragem, que ocupam os primeiros lugares das páginas dos jornais, que ocupam os primeiros lugares dos filmes, que ocupam as primeiras páginas de todos os meios de comunicação. E a palavra de Deus diz: felizes aqueles que rejeitam, que enxergam e rejeitam os conselhos dos maus. Primeiro nós precisamos enxergar
esses conselhos maus para depois rejeitá-los. E aí a palavra de Deus vai nos ajudando agora a como identificar esses conselhos maus. O próprio texto diz: felizes os que têm prazer na lei do Senhor e nela medita. Essa meditação na lei do Senhor, ou seja, a intimidade com a lei do Senhor, de saber o que Deus quer de nós, é que vai nos dar condições de saber se aquilo que estão nos oferecendo é bom ou ruim. Se nós não tivermos noção das coisas boas que Deus quer, das coisas boas que Deus oferece para nós, nós facilmente consumimos tudo o que está por aí e misturamos. Meditar na palavra de Deus significa pensar, refletir, decidir e escolher à luz da palavra de Deus. É preciso então ter isso construído dentro da nossa matriz de entendimento, de consciência. É preciso que nós deixemos a nossa consciência orientada pela palavra de Deus. Precisamos nutrir essa consciência pela palavra de Deus. Essa pessoa, diz a palavra ali, é como árvore plantada junto à fonte das águas puras, junto a um riacho. Precisamos refletir sobre que águas nós estamos consumindo. Perto de que riachos nós estamos plantando a nossa matriz existencial. O que nós estamos recebendo, do que nós estamos nos alimentando. Porque tem muito riacho por aí poluído, altamente poluído, que compromete a nossa, não apenas a nossa folhagem, mas que compromete também a nossa produção, os frutos. Porque dependendo de qual água recebemos, de qual água nos alimentamos, nós ficaremos também transformados, estragando até os frutos que Deus espera de cada um de nós. O nosso riacho de referência deveria ser aquele manancial da palavra de Deus, da lei de Deus. Aquela lei que Moisés entregou para o povo. Aquela lei que vem daquelas tábuas, daquelas pedras, assim como a água pura do deserto veio de uma pedra para sustentar aquele povo no deserto, hoje nos desertos da vida, Deus nos dá também a sua palavra que vem da água, da fonte da água pura, que é a sua lei. Daquela fonte aonde os 10 mandamentos estão gravados, que é a lei de Deus. É disso que fala o nosso texto do Antigo Testamento hoje, o texto de Levítico, que diz lá: santos vocês precisam ser, porque eu, o Deus de vocês, sou santo. E aí ele vai começar a ajudar a gente a entender qual é esse caminho de santidade. Como é que nós construímos esse caminho? Que tipo de conselhos nós precisamos seguir para construir um caminho bom que Deus espera de cada um de nós? E os bons conselhos já começam a aparecer no versículo 15 de Levítico, quando ele diz: não seja injusto, não favoreça os humildes e nem agrade os poderosos, mas haja com justiça. Esse é o primeiro conselho de Levítico para nós, o bom conselho que Deus dá para nós. De nós não sermos assim simplesmente favoráveis às pessoas, por sermos amigos ou por sermos inimigos, por eles serem simples ou por eles serem poderosos, mas nós olharmos para a justiça daquilo que nós falamos, pensamos e dizemos. Não espalhe mentiras, diz ali também. Não faça acusações falsas, não guarde ódio no seu coração, corrija o outro com franqueza, mas não se vingue de ninguém. Esses são os bons conselhos da palavra de Deus, da fonte pura dos mandamentos de Deus. São os bons conselhos da lei de Deus para os nossos corações. E essa lei Deus oferece a cada um de nós para orientar as nossas escolhas. E aí nós voltamos lá para o Salmo número 1, versículo 6, quando diz assim: pois Deus dirige e abençoa a vida dessas pessoas que ouvem esses conselhos. Se nós formos deixar a nossa vida ser orientada pela palavra de Deus e pela lei de Deus, Deus dirigirá e abençoará a nossa vida, porque nós ouvimos os seus conselhos, seremos abençoados. Será uma vida abençoada, será uma vida dirigida por Deus, será o caminho que nos leva ao céu, porque este é o fim de todos aqueles que caminham com o Senhor. Os bons conselhos nos levam para caminhos de bem-aventuranças. Os conselhos de Deus nos levam para perto dele,
nos levam para junto dele. Os adeptos dos maus conselhos, esses o texto diz, serão como a palha que o vento carrega de um lado para o outro. Serão condenados e ficarão separados das pessoas boas, os que seguem os maus conselhos. Bons conselhos nós encontramos também no texto da epístola de hoje, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. No versículo 4, o apóstolo Paulo fala assim: falamos como Deus quer que falemos. Esse é o primeiro grande bom conselho. Vamos fazer com que a nossa fala seja de acordo com o que Deus quer de nós. Vamos filtrar a nossa fala. Primeiro precisamos filtrar os nossos pensamentos, para que também a nossa fala saia filtrada, para falarmos aquilo que Deus quer de cada um de nós. O apóstolo Paulo continua dizendo: nós temos a responsabilidade de anunciar a boa nova do Evangelho. Responsabilidade ao falar, saber o que falar e ser responsável pelo que fala. Depois ele continua: não queremos agradar as pessoas, mas queremos agradar a Deus. Outro bom conselho no que diz respeito à transparência das nossas intenções, daquilo que pensamos e falamos. Não vamos fazer meio de campo apenas com as pessoas para cativarmos a simpatia das pessoas, mas vamos falar aquilo que agrada a Deus. Não queremos tapear vocês, o apóstolo Paulo também fala. Então aqui nós temos a questão da honestidade. Não vamos falar simplesmente para agradar a boa vizinhança, mas vamos falar aquilo que é necessário que seja dito. Não usamos de bajulações, ou seja, fingimentos, não são recomendáveis. E não trabalhamos pelos elogios de vocês. Aqui está a honestidade do apóstolo Paulo. E isto é que nós devemos seguir como os conselhos, os bons conselhos. Não devemos fazer as coisas simplesmente para impressionar os outros. O nosso compromisso primeiro é com Deus. Aí sim, o que devemos fazer? E aí o apóstolo continua lá no versículo 7 do capítulo 2, dizendo: sejam carinhosos, nós amamos vocês. O amor é uma receita então boa, um conselho bom. Nós estimamos muito vocês, nós temos grande respeito por vocês. Outro conselho bom. Exemplo de boa conduta, nós somos exemplo de boa conduta, de vida limpa, de vida correta, de vida sem falhas para com vocês. Tratamos vocês como pais tratam aos filhos. Animamos vocês, aconselhamos vocês. Esses são os bons conselhos do apóstolo Paulo. É assim que deve ser a vida dos cristãos. É assim que deve ser a vida daqueles que se amam, daqueles que se conhecem, daqueles que vivem em comunidade, daqueles que vivem em família, daqueles que têm responsabilidade com as pessoas do mundo aí à sua volta. Essas são as boas coisas que nós podemos fazer para todas as pessoas. Os bons conselhos são conselhos de Deus que chegam até nós. Deus nos aconselha, Deus orienta a nossa consciência. E aí no versículo 13, o apóstolo Paulo diz: através desses bons conselhos, Deus está trabalhando em nós. Vejam bem, que importância tem nós nos colocarmos aí na presença de Deus. Quando nós assumimos esse compromisso de sermos com as outras pessoas um bom exemplo, porque é isso que Deus quer de nós, então Deus está trabalhando em nosso coração. E está produzindo dentro de nós a condição de sermos aceitáveis a Ele. Bons conselhos são aqueles que nos levam para perto de Deus, que nos levam para junto de Deus. Bons conselhos são como a água limpa do riacho, do puro sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do perdão da vida e da salvação que Cristo deixou jorrar da cruz como fonte de água viva para cada um de nós, e da ação do Espírito Santo, que nos chama, nos congrega e nos ilumina e desperta dentro de nós todo tipo de boas virtudes e todo tipo de bons conselhos. Bons conselhos são aqueles que estimulam a produção dos bons frutos na vida cristã. Jesus, Ele nos tirou do caminho dos maus conselhos. Jesus nos tirou do caminho do pecado. E Jesus nos colocou numa nova dimensão de vida. E diz: para a liberdade é que eu vos libertei.
Esse caminho novo que Cristo nos coloca é o caminho da liberdade para vivermos na presença de Deus. E não de uma liberdade para fazermos o que bem entendemos na nossa vida e não temos mais compromisso com Deus e nem com o próximo. Pelo contrário, quando Jesus foi perguntado, no texto do Evangelho de hoje, qual que é o mais importante de todos os conselhos? Qual que é o maior de todos os conselhos? E Jesus responde, lá no versículo 36, quando ele foi perguntado, ele diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o número 1 de todos os melhores bons conselhos. Mas tem mais um. O segundo melhor bom conselho é: ame o teu próximo como a ti mesmo. E essa relação então saudável com Deus e com o próximo é que constitui a essência da nossa vida cristã. Tudo isso resume, Jesus Cristo diz, né? Esses 2 mandamentos resumem toda a lei de Deus para a vida de vocês. Se vocês quiserem ser como árvores plantadas junto ao riacho de água pura e produzirem bons frutos, então ouçam esses bons conselhos e fechem os seus ouvidos para os maus conselhos. Filtrem os maus conselhos para que não cheguem até vocês. Este é o filtro mais importante que Deus pode nos dar. O filtro da sua palavra, o filtro da sua orientação para as nossas consciências. Que estejamos dispostos a acionar sempre Deus como conselheiro das nossas escolhas e decisões, para que os bons conselhos de Deus cheguem a cada um de nós. E aí, nós temos então a possibilidade de acolher o bom conselho de Deus e de distribuir os bons conselhos agora também. Porque nós podemos ser portadores e porta-vozes desses bons conselhos, aconselhando as pessoas a que permaneçam vinculadas umas às outras em justiça, em respeito, em amor, em comprometimento, em vida cristã. Este é o melhor conselho que Deus tem para nós. Então, temos aí para nós refletirmos sobre como vamos assimilar os bons conselhos e como vamos rejeitar os maus conselhos. A escolha, a decisão e a liberdade é nossa. Deus conceda que no bom exercício da nossa liberdade nós possamos acolher os bons conselhos e rejeitar os maus, porque eles conduzem à morte. Amém. Feliz é quem jamais andar nos passos em que os ímpios vão, e nem com eles se assentar em depravada na lei de Deus terá prazer, e nela alegre viverá. Ao Santo Deus obedecer, de todo coração e próspero florescerá, qual linda planta junto ao rio, e muito preciosos frutos dá, quer seja o tempo quente ou frio. Os ímpios julga com rigor,
enquanto aos crentes o Senhor dará bendita salvação. Chegamos então agora ao momento da nossa oração pelos nossos aniversariantes, e eu gostaria de lembrar então os aniversariantes dessa semana, que foram então no dia 21 de outubro a Manuela Rep, no dia 22 de outubro a Natiele Pospichil da Silva. E esses são os nossos aniversariantes que temos aí dessa semana. Então se alguém de vocês não foi lembrado, chama a gente aí que a gente atualiza aqui, tá bom? Que Deus abençoe e proteja os aniversariantes, conceda a vocês alegrias, paz, amor, bondade, muitas alegrias e muitos anos de vida. Nós também queremos lembrar, no nosso momento de oração agora, a Lidiane, que pede também por orações lá por ela, pela sua família e especialmente por uma amiga que enfrenta um momento de grande provação, de doença e de câncer e tudo. Então nós queremos pedir também pela amiga da Lidiane, que Deus esteja presente lá, multiplicando as forças. Nós também queremos pedir pela Natália Nuevo, que também vai ser submetida a uma cirurgia, também na área de oncologia, e pedir que Deus esteja presente lá contigo, Natália, te dando forças e iluminando o teu caminho para que tudo dê certo. Queremos também lembrar na nossa oração o meu querido cunhado, o Ângelo, que já está internado há mais de uma semana e agora está também passando por um momento de procedimento cirúrgico. Pedir que Deus esteja presente lá com ele também, fortalecendo ele. E nós lembramos também, lá do nosso lar de idosos, os idosos que estão muito tristes pelo falecimento do seu José, que é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito querida do grupo lá dos idosos, e há muitos anos ele estava junto com um grupo lá. E ele partiu para o descanso eterno e deixou muita saudade, está todo mundo bastante abalado. Queremos pedir que Deus conforte também os irmãos lá do lar geriátrico. E queremos também lembrar a Kika, que está também em situação de internação hospitalar, provavelmente já em poucos dias agora podendo voltar para casa, mas passou um longo tempo internada novamente. Queremos estar contigo, Kika, pedindo que Deus esteja também do teu lado, te fortaleça para esses momentos difíceis aí, certo? E por todos os demais que nós não conhecemos, talvez tenha mais pessoas que estejam envolvidas em situação de dificuldade, queremos pedir que Deus esteja ao lado de vocês e os fortaleça, os anime, os encoraje. E os que estão em alegrias, em celebrações, que Deus também esteja ao lado de vocês nos momentos de festa e de celebração e de alegria, que também fazem parte da vida de todos nós como filhos de Deus. Então vamos aí ao nosso momento de oração. Na sequência a gente vai levando então a oração do Pai Nosso, também a presença de Deus. Vamos então à oração. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, por podermos buscar a Tua presença e buscar em Ti as nossas forças. Sabes, ó Deus, que sem a Tua presença não conseguimos avançar, não conseguimos ser otimistas, não conseguimos ter confiança. Mas agradecemos porque Tu vens a nós diariamente com a Tua palavra, com a Tua mensagem, fortaleces o nosso coração, a nossa mente, orienta as nossas consciências, dá-nos bons conselhos para que permaneçamos ao Teu lado e experimentemos junto a Ti os melhores caminhos. Ajuda-nos para que todas as nossas escolhas e decisões estejam sintonizadas com a Tua vontade e orientadas pela Tua palavra. Que a Tua lei e o Teu Evangelho sirvam para nós de guia, seguro para que possamos permanecer nos Teus caminhos. Pedimos a Deus muitas bênçãos na vida dos nossos amigos aniversariantes. Pedimos que estejas ao lado de cada um deles e conceda-lhes felicidades, alegrias e muitos anos de vida. Também, ó Deus, pedimos que Tu estendas a Tua mão amorosa sobre todas as pessoas que mencionamos há pouco e que estão envolvidas em situação de saúde, de dificuldade, de sofrimento, de preocupações, de medos. Pedimos que amorosamente Tu coloques debaixo das Tuas asas cada um desses filhos que necessita
do teu cuidado, do teu amor especialmente. Que os teus santos anjos estejam ao lado desses filhos e filhas que precisam desses teus cuidados especiais, para que eles se sintam assim protegidos e amados no teu grande amor e debaixo das tuas asas. Também, ó Deus, pedimos que tu confortes os idosos lá do lar geriátrico que lamentam pela perda do seu querido amigo, seu José. Assim como tu o chamaste para o descanso eterno e o acolheste na tua graça, pedimos que tu acolhes a cada um que sente a ausência e a saudade deste teu filho que partiu para o descanso eterno. Concede-nos sempre a tua graça, o teu amor, e que sejamos por ti abençoados em nossas famílias, em nosso trabalho, em nossos estudos, em tudo que fazemos e dizemos. Nas tuas mãos, ó Deus, nós também queremos entregar o nosso pedido que cuides de todas as mulheres que sofrem nesse tempo especial em que são lembradas vítimas de câncer nesse mês de outubro. Pedimos a Deus que tu estendas a tua mão confortando a todas as vencedoras e as que estão em batalha, vencendo esse sofrimento, vencendo essas dores, vencendo essas dificuldades. Que dê sabedoria aos médicos para que encontrem caminhos seguros para essas tuas filhas e que elas possam desfrutar do teu cuidado e do teu amor. Que os teus anjos estejam no caminho de cada filha que necessita desse teu olhar, para que se multipliquem as forças especiais, não apenas neste mês, mas especialmente nesse tempo em que são lembradas. Que todo o tempo, que toda a vida delas possa estar nas tuas mãos agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.